Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito ao Ponto. Hoje nós temos duas convidadas bem especiais para conversar sobre o tema de reajuste nas mensalidades dos planos de saúde. Nós aqui, nós quatro, vivemos todos os dias a realidade prática desse tema. Gente, a gente trouxe aqui duas referências pra gente em reajuste. Pessoas que ficaram muitos anos aí imersas nessa realidade. E a gente quer discutir aí a perspectiva em 2023 desses reajustes que vão acontecer ou já estão acontecendo nos planos individuais ou empresariais, coletivos, enfim. E a gente trouxe para se apresentar primeiro Marília Carvalheiro e depois Edvane. Oi, gente, eu sou Marília, eu sou advogada e atuo em reajustes há muito tempo e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa perspectiva nesse cenário que está acontecendo agora. E aí, pessoal, eu sou a Edvane Bastos, eu sou defensora pública há 1 ano e meio, mas fui sócia de Iris, né, e juntas atuamos em centenas de ações de reajuste e hoje a gente dá cursos sobre ações de reajuste e direito de saúde. É um assunto que eu adoro, né, é um assunto que eu acho que afeta muita gente que está ao nosso redor. Eu adoro sempre falar de reajuste, porque as pessoas às vezes nem sabem quanto isso afeta elas, né, pessoal? Isso. Total. Eu sempre digo assim que eu gosto bem de deixar claro que é o reajuste na mensalidade, ou seja, no seu boleto. Porque muita gente, eu vejo muita gente produzindo conteúdo sobre esse tema no Instagram e fala reajuste, reajuste. Tem gente que não vive isso, não sabe nem de que se trata, de que reajuste é esse, né? Então, assim, afeta totalmente a vida de todo mundo que tem um plano de saúde. E eu recebo muito esse direct, isso, Marcelo, eu recebo demais. Reajuste tá falando de quê? É reajuste de plano de saúde. Mas realmente, pra pessoa ter essa consciência, ela precisaria rolar o feed pra saber do que eu tô falando naquele momento. E eu acho que 2023, eu sempre digo, né, isso, que eu entendo o setor de saúde suplementar, via de regra, como um setor muito complicado. As pessoas, elas investem ali muitos anos e chega um momento em que esse plano, a tendência é se tornar insustentável, com tantos reajustes anuais, de faixa etária, enfim, ele termina insustentável. E aí eu queria saber de vocês, Edvane e Marília, o que é que a gente vai esperar aí em 2023? Principalmente, eu acho que é a título de reajuste anual, né? Eu acho que vai ser um ano pesado aí com essa Selic alta. E aí, o que vocês estão esperando para 2023? Então, realmente, esse ano vai ser o ano dos reajustes, porque os reajustes dos planos, tanto coletivos, o individual ainda não saiu, né? Tá para sair agora, já era para ter saído e dá um certo nervoso. A ANS não ter publicado ainda esse reajuste, a gente fica meio temeroso do que pode vir. Mas os reajustes dos planos coletivos já começaram a sair e eles vieram bastante altos. Então, vai ter muita reclamação sobre isso. E eu acho que é a hora da gente avaliar como pode ali reduzir, como a gente pode ajudar essas pessoas a reduzirem aquela mensalidade ali, né? Não só reduzir, como receber todo o valor que pagou ali a maior nos últimos 3 anos. O que é que tu acha, Edvane? Eu acho que esse ano a gente tem, assim, vários fatores que agravam esses reajustes que já vinham altos há muitos anos, né? Primeiro que é uma prática do setor esse reajuste indevido. Se sabe que são contratos cativos, né? Aqueles contratos que as pessoas ficam dependentes deles, né? Então, quem contrata um plano de saúde não contrata para cancelar ano que vem porque está mais alto. Contrata acreditando que aquele contrato vai durar muito tempo. E esse tempo gera uma dependência enorme, né? E aí a gente tem várias mudanças no setor que foram recentes, por exemplo, as mudanças que a Marília sabe falar até melhor do que eu, da atualização do rol da ANS, que acaba gerando a inclusão de muitos procedimentos que já deveriam estar inclusos, né? Mas que aumentam o custo e que dão para as operadoras de plano de saúde uma desculpa ainda maior para aumentar esses reajustes, né? Para aplicar reajustes maiores. Então, aí a gente vive uma situação complicada na economia, né? Com a Selic alta. Juntando todos esses fatores, eu acho que vai pesar muito no bolso dos consumidores os reajustes esse ano. E é importante até destacar, gente, quando Marília falou isso, me veio muito na cabeça. Muita gente acha que a única alternativa possível seria a ação de reajuste, mas nem sempre ela é a alternativa cabível. Algumas vezes, você consultar um advogado especialista, e assim, tem muito aventureiro no setor, a gente estava conversando sobre isso, não foi, Marília? Foi. Tem muita gente que ajuiza a ação achando que é uma ação qualquer, uma ação tranquila, e é uma ação extremamente específica, a ação de reajuste, e você termina
que você prejudica o direito daquele segurado. E a ação não é a única alternativa possível. Você procurar um advogado especialista e você terminar, principalmente, fazendo a análise não só do reajuste indevido, mas, de repente, um downgrade, uma portabilidade, uma migração da operadora de saúde, pode ser uma alternativa viável, principalmente quando a gente está falando de uma vida mais jovem, né? Isso. Porque o pessoal mais jovem, muitas vezes chega a gente de 30, 25 anos e assim, eu tenho um plano coletivo por adesão, sofri 25% de reajuste. Quero entrar com ação de reajuste. Pô, mas calma, será que essa é a tua melhor opção ou será que tu tem outras opções boas também nesse momento? Então, tem algumas pessoas que acabam realmente enforcadas naquele plano de saúde, principalmente pessoas que têm ou uma idade mais avançada ou alguma pré-existência, mas tem outras pessoas que têm a opção de fazer outras coisas. Isso. E assim, todo contrato, de fato, pode ter, né, a abusividade. É preciso justamente passar pela análise, porque ainda que não tenha, essa pessoa especialista, no caso, o advogado ali que vai estar prestando a consultoria, vai lhe indicar o melhor caminho, mesmo diante da não abusividade desse reajuste, como o Iris aqui acabou de explicar. Então, de fato, eu sempre digo que antes de fazer qualquer coisa, consulte uma pessoa de fato especialista, né? Porque vai mudar, assim, a sua vida. Eu gosto também sempre de falar que, assim, a ação, agora adentrando na própria ação de reajuste, ela não só traz a questão da redução da mensalidade e a restituição. Ela traz o que, para mim, eu acho primordial, que é a sua capacidade de continuar nesse plano, que é complementando a fala que a Edi fez, que é tipo, ninguém contrata um plano pensando que amanhã ou daqui a 1 ano ou 2 anos vai cancelar. Então, para eu conseguir honrar com essas parcelas, eu vou precisar conseguir pagar, né? Então, quando a gente faz a ação de reajuste, que consegue ali a redução e que consegue essa restituição, chega no valor que é justo e razoável para você estar pagando e acaba que, de fato, você vai conseguir continuar nesse plano, que é o que eu acho que é o ponto 1, assim, da própria ação e do próprio acontecimento quando há o reajuste abusivo, sabe? Isso. É importante falar também que por conta dessa crise, bem entre aspas, do plano de saúde, né? As pessoas estão achando que os reajustes que estão sendo aplicados, altíssimos, porque estão sendo aplicados reajustes de 35%, 40%, 60% de anual, está justificado por conta dessa crise. E aqui, gente, o plano de saúde, só para deixar bem claro, o plano de saúde não está em crise, né? Eles estão utilizando dessa falácia, na verdade, para poder aumentar esse reajuste e justificar. Mas se você teve um reajuste desse teor de 35%, é até bom você averiguar, né, se não existe aí alguma abusividade. Mas também deixando claro que não é porque sua mensalidade está cara que necessariamente você tem ali um reajuste abusivo. Isso, a gente até... Também, a gente tem um episódio gravado de reajuste em planos individuais, né? E ali a gente falou que, às vezes, a pessoa está com uma mensalidade bem baixa e tem abusividade. E, às vezes, a pessoa está com uma mensalidade bem alta e não tem abusividade. Então, assim, como eu disse, todo contrato pode ter. Agora, precisa fazer análise. Não é só um parâmetro de estar alto ou não esse boleto. É engraçado, né? Que as pessoas vinculam muito isso de valor alto de acordo com o próprio parâmetro a uma abusividade do plano de saúde. Às vezes a pessoa que tem uma renda mais baixa diz, eu estou pagando R$500 de plano de saúde e certamente tem uma abusividade. Às vezes tem, mas não necessariamente. E às vezes a pessoa que está pagando 5, 10 mil reais não tem uma abusividade porque tem muitas vidas ali. Então, a análise precisa realmente ser feita caso a caso, né? E é exatamente a complexidade dessa análise, né, que faz muitas pessoas desistirem, né, e darem aos planos de saúde ainda mais essa possibilidade de enriquecer ilicitamente, porque para a gente que trabalha com direito é isso, é enriquecimento ilícito, né? As operadoras estão ali aplicando reajustes indevidos, né, e os consumidores não sabem, os usuários não sabem e não têm capacidade técnica para fazer aquela análise. São poucos advogados que estão aptos a fazer, de fato, essa análise da forma adequada e fica por isso mesmo, porque, é como eu falei, é um contrato cativo, é um contrato que deixa a pessoa dependente. E depois da pandemia, aí sim é que as pessoas não querem perder o plano de saúde, né? Lógico, a gente escuta várias vezes, né? Tipo assim, a pessoa quer perder a sua casa, mas não quer perder o plano. Exatamente. E existe, assim, um mito muito grande em relação a isso, porque o judiciário, eu sinto isso quando eu ajuizo alguns tipos de ação, de alguns tipos de ações, o judiciário fala assim,
Basicamente, você aderiu assim porque você quis. Se você tá achando ruim, procure outra operadora. Faça uma nova contratação. Como se fosse uma livre escolha real, que a pessoa fosse a qualquer momento poder desistir e fazer uma nova contratação. Quando na realidade a gente sabe, que a gente que atua há tanto tempo sabe, que a gente fica muito limitado e o próprio segurado, muitas vezes, ele não consegue outra opção. Eu tive um segurado, eu até falei assim, uma vez, que ele me procurou, ele pagava 25 mil de plano. E a pessoa disse, meu Deus, ele deve ter uma condição financeira boa, que tem, óbvio, né, tem. Sim. Mas ele disse assim, por que essa pessoa não migrou antes, né, quando foi ficando insustentável? Velho, quando você fala de uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, com alguma pré-existência, essa pessoa não consegue mais migrar, então ela vai fazer de tudo. Então não tem como o judiciário ele se incumbir desse ônus de dizer, tá achando ruim, muda de plano. Isso, até o próprio plano de saúde, ele impede, ele cria dificuldades para que você, principalmente quando é uma pessoa mais idosa, ele vai criar ali dificuldades para que você não consiga trocar de plano de saúde. Então, não é nada fácil, principalmente para o idoso, não é nada fácil assumir aquele valor de mensalidade, não é nada fácil tentar trocar de plano para reduzir aquela mensalidade. Então, essa questão aí de dizer, não, é só ir trocar de plano. Não, o plano vai colocar dificuldade. Se ele tiver alguma doença ali pré-existente, aí é que vai colocar mais dificuldade ainda, inclusive aplicando uma carência, um prazo aí de 24 meses para aquela doença ou lesão pré-existente, que não é viável. Se a pessoa tiver com uma doença muito séria mesmo, um câncer, ele não vai poder esperar 24 meses pelo tratamento dele. Talvez ele nem tenha 24 meses para esperar pelo tratamento. Então, isso de você poder escolher o plano de saúde, na verdade, é outra falácia. E, assim, é a falácia principalmente para que o plano de saúde ganhe em cima do beneficiário, né? E assim, é engraçado como as pessoas ficam... É engraçado não, né? Às vezes até triste como as pessoas ficam reféns disso. Quantas vezes a gente não atendeu clientes dizendo assim, eu quero entrar com a ação de reajuste porque eu não estou mais conseguindo pagar, mas eu tenho muito medo de perder o plano, porque eu tenho uma doença, porque minha esposa, que é minha dependente, tem uma doença. E assim, na maioria das vezes você consegue, né? A pessoa que entende realmente, que tem experiência, vocês conseguem dizer assim, não, olha, não tem essa chance. Se você perder, se chegar a um cancelamento, que é raríssimo, né? Você vai conseguir restabelecer esse plano. Mas as pessoas têm muito medo, porque dependem disso. A escolha entre a saúde, né? Entre Sim. ter aquela assistência à saúde, que é imediata, é uma urgência para ela, e gastar um pouco mais. Só que esse gastar um pouco mais, hoje é algo que ainda cabe na conta, mas que amanhã pode não caber mais. Ainda mais para uma pessoa que está idosa, né? Porque normalmente a pessoa que não tem um aumento de renda, uma perspectiva de aumento de renda. A pessoa, quando chega na fase de idosa, né, normalmente não tem essa perspectiva de ganhar mais. Você estabiliza, pelo contrário, né? Ou ganha menos ou estabiliza, né? Então, a pessoa fica completamente dependente, mas vai fazendo aquele esforço e tirando de onde não tem para pagar aquele plano, né? E tem gente que desiste mesmo, que tem medo, né, de propor a ação de reajuste porque tem medo de perder esse plano. Mas as pessoas têm que entender que isso só faz legitimar os reajustes indevidos. Desculpa. Deixa eu só complementar a fala de Edi. É que eu acho que, além do medo, as pessoas também acham que esse tipo de ação, esse tipo de questionamento, ainda que não se chegue numa ação de fato, é uma questão de redução da sua rede credenciada. Como se fosse, beleza, eu vou entrar com a ação, mas vai interferir no que eu tenho. Eu ainda vou continuar tendo acesso àquele hospital. E aí não tem absolutamente uma coisa nada a ver com a outra. É uma questão de abusividade, de percentual ali aplicado, daquele reajuste aplicado, que não tem a ver com a sua rede credenciada. Então é até bom também a gente trazer esse ponto para explicar, né, às pessoas que não se trata de um downgrade. E outra coisa que acontece demais, e é sempre importante na reunião falar isso, eu sempre digo isso quando eu estou dando aula, é o seguinte, essa base de cálculo, quando está falando de uma mensalidade, ela já é uma base indevida. Então, a pessoa vem sustentando ali, muitas vezes, com muito esforço, muito sacrifício, muitas vezes até com ajuda, bem comum, a gente vê a família custear aquilo. A pessoa vem R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000 indevidos. E quando vem um reajuste anual, por exemplo, de 20%, 25%, que vai subir mais R$1.000, a família já não tem mais condição de custear aquela situação. Aí vai procurar o judiciário no momento em que já está tão no limite que ele já não tem nem como tirar mais dinheiro para sustentar aquela abusividade. E aí acaba muitas vezes perdendo o plano justamente porque esperou demais para procurar. E a base em que incidiu o reajuste já era uma base indevida.
É uma coisa que se fala também sobre essa questão da catividade dos planos de saúde, porque assim, a gente sabe que o sistema precisa ser mantido, né? Não existe a possibilidade do SUS cobrir todo mundo e atender todo mundo. Se hoje atendendo uma parte da população já atende mal, claro que com todo o esforço de quem trabalha no SUS, não existe a possibilidade dele atender a população toda. Então, o sistema de saúde complementar não só é necessário, como tem uma tendência de ampliação, né? Mas o problema é a forma como ele é direcionado, a forma como ele é tratado, principalmente pelas operadoras. Porque se a pessoa tem uma pré-existência, no momento da contratação, a análise da mensalidade tem que ser feita da forma correta. Mas o que as operadoras fazem é colocar uma mensalidade mais baixa para atrair esse usuário inicialmente, né? E depois tentar compensar, por exemplo, com reajuste de sinistralidade. Ah, não, esse usuário ficou caro agora. Não, ele não ficou caro agora. Você já sabia desde a contratação que ele seria caro para a operadora, né? Mas você quis ele. E aí é culpa de quem? Do usuário e ele vai ter que pagar essa conta? Não, é a operadora que agiu de má fé, né? Baixando de mais uma mensalidade para forçar esse contrato do qual ele ficou dependente. Então, é uma prática cada vez mais comum, ainda mais nos planos PMR, né? Nos que a gente chama de falso coletivo. É uma coisa que eu sempre falo nas aulas. Olha, a questão do falso coletivo, você não vai dizer, o reajuste está mais alto ou está mais baixo. Tem uma ilicitude ali na contratação, né? A pessoa deveria ter contratado um plano individual familiar, mas ela foi forçada a contratar um plano empresarial, acreditando que aquele plano ainda era melhor porque teria uma mensalidade mais baixa, mas em 1-2 anos ela vai estar pagando muito mais e com muito menos direitos, né? E isso não é avisado na hora da contratação, né? Na verdade, há ali eu digo que é uma selva de planos de saúde, querendo que as pessoas adiram, façam ali o contrato. Então, a briga inicial é um preço bem baixo para você e para não avisar a pessoa que está ali contratando, né, que aqueles reajustes vão ser bem altos e essa mensalidade não vai estar nesse valor daqui a 3, 4 anos, já vai ter triplicado. E essa conta matemática não entra na cabeça do beneficiário porque ele não é avisado dos reajustes. Ele só diz assim, você vai sofrer ali um reajuste anual, coloca ali no contrato uma fórmula que ninguém sabe, que ele não sabe nem para onde vai, com informações que só o plano de saúde tem, então ele nem imagina que aquela mensalidade que está baixa inicialmente vai ser, na verdade, o motivo de uma preocupação dele, porque em 3 anos, provavelmente 4 anos, ele não vai estar ali, né, conseguindo pagar o plano de saúde. E processualmente, Lila, eu acho que tu deve viver isso também. Eu enfrento uma dificuldade muito grande no judiciário de mostrar, nos individuais familiares não, eu acho que a temática é muito tranquila, mas quando a gente fala principalmente de planos coletivos por adesão e empresariais com mais de 30 vidas, de demonstrar que o reajuste anual, não obstante ele não ser controlado pela ANS, nem acompanhado pela ANS, nem divulgado pela ANS, ele não pode ser qualquer valor percentual que a operadora vai empurrar e vai dizer, negociou porque quis. Exatamente. Isso é um complicador, mas assim, eu acho que está mudando. Eu realmente acho que o judiciário está mudando. Ele já começou a entender. Até porque ele já começou a perceber que se a ANS não faz nada com relação a esses planos coletivos, né, que isso é, para mim, isso é uma das coisas mais erradas que acontece com relação à regulação da ANS, é não regular esse reajuste dos planos coletivos. Porque, veja, gente, tudo bem, o plano coletivo tem mais vidas nele, comparado com o individual, e aí entra a questão da sinistralidade. Mas a diferença de reajuste entre um individual e familiar e um coletivo é muito alto, que não faz sentido, porque a variação, custo médico hospitalar que a gente chama, é igual para os dois, então não tem porquê. No plano coletivo, ele pagou mais caro ali pela gás e no plano individual, ou seja, é valor diferente? Não é, então não faz sentido. Então, é necessário que a ANS entre regulando esses reajustes, porque senão a população não vai mais conseguir manter, até porque já não se consegue entrar em um plano de saúde se você não for pessoa jurídica, porque eles não comercializam mais planos individuais. Então, já existe essa dificuldade, o plano já coloca uma dificuldade aí, que é ou você é pessoa jurídica, ou você faz parte de uma entidade, ou você faz parte de uma empresa para conseguir aderir a um plano, né? Porque não comercializa
utilizam mais plano individual e familiar. E aí, depois, ainda tem os reajustes que a ANS não regula, só quem pode fazer isso, infelizmente, é o judiciário. E ele tem que começar a manejar, ver como é que o judiciário vai começar a decidir isso, porque esses reajustes precisam ser regulados. Ou hoje, ou daqui a 2 anos no máximo, porque senão ninguém vai conseguir mais manter um plano de saúde. Lila, uma coisa que eu falo sempre em aula é que assim, a pandemia deixou muito evidente essa abusividade, plano coletivo versus planos individuais. Porque lá em 2020, a ANS suspendeu, né, os reajustes, e quando chegou em 2021, a ANS disse, olha, vamos calcular aqui, e a gente verificou que no setor de saúde complementar, né, houve uma economia para o setor. Por quê? Porque teve menos cirurgias eletivas, porque teve menos atendimentos eletivos, etc. Apesar de todos os exames, né? Todos os gastos da pandemia com UTI e tal, as pessoas evitavam ir para médico. Só quem ia para médico era quem realmente precisava. Então, houve uma economia para o setor de saúde suplementar. O que ensejou, no ano seguinte, uma redução, né? Uma aplicação de um reajuste negativo, uma coisa, inclusive, sem precedente. Só que isso foi aplicado para os planos individuais. E aí os planos coletivos que faziam parte do mesmo setor aplicaram um percentual positivo, né? Então, assim, já não tinha muita lógica. Aí você vai para o ano seguinte, vem a ANS, né? E coloca um reajuste para compensar aquele reajuste negativo do ano anterior. Não, porque teve um reajuste negativo, mas depois tudo que estava preso ali de cirurgia, de procedimento eletivo foi feito, e aqui a gente teve um aumento de custo. Aí os planos coletivos também tiveram um aumento alto, né, mais elevado, nesse mesmo ano. Só que, veja, eles não tinham a justificativa do reajuste negativo. Então, não tem lógica nenhuma essa disparidade. Por mais que se fale, você tem uma base atuarial diferente, aí é uma discussão mais técnica. Mas se você pensar em parâmetros simples, parâmetros que a gente pode avaliar de uma forma lógica, né? Não tem lógica. A verdade é essa. A verdade é que tem uma abusividade absurda e tem muita gente ganhando com isso. E a questão é que não foi nem a economia em si. Eles tiveram economia, mas eles tiveram um lucro líquido, que foi o recorde do lucro líquido deles. Eles tiveram mais de 18 bilhões de lucros líquidos. Então, assim, não tem como eles dizerem que não aplicaram ali naquele reajuste, entendeu? Porque, realmente, se ninguém estava fazendo... porque, na realidade, as eletivas, elas foram suspensas mesmo. Nem se você quisesse fazer, você conseguiria fazer. Então, além da economia, eles tiveram lucro, que foi o maior lucro que o plano de saúde teve. Então, não tenha para que aquele reajuste dos planos coletivos, por exemplo, ser positivo, enquanto que os outros eram negativos. Porque, além da economia, eles já tiveram um lucro muito grande. Então, para que foi isso? Para manter ali a base deles, né, de lucro, para tentar ministrar ali aquele lucro, já que no individual a gente não vai conseguir, a gente aplica aqui no coletivo. Exatamente. E assim, a lógica dos planos tá insatisfeita com o preço? Saia. Mas para o consumidor essa lógica não funciona, né? As pessoas realmente dependem. Eu lembro de um cliente e as pessoas acham que, assim, saindo do plano individual que já está caro, elas vão conseguir, né, uma condição melhor no plano coletivo. O que a gente sabe que não é verdade. Eu lembro muito de um cliente que a gente atendeu há uns anos atrás, que chegou dizendo assim, eu tinha um plano individual que a gente já conhecia e sabia que tinha uma abusividade absurda. Estava só eu e minha esposa, a gente estava pagando R$10 mil. Era um plano que eu tinha há 20 anos, mas eu não consegui mais pagar. Consultei uma corretora e ela nos indicou migrar para um outro plano. A gente migrou para um plano coletivo há 2 anos, na verdade mais, 4 anos. Eu comecei pagando 2 mil e hoje eu estou pagando 12 mil. Por isso que, assim, eu sempre digo que, independente de ter abusividade ou não, essa consulta com alguém especialista, porque aqui fazendo recorte, peço até desculpa a corretores de plano de saúde, mas juridicamente, de fato, ele não vai entender do que se trata, né? Cada um sabe aí a sua área em que patina, digamos assim. Mas essa análise com uma pessoa especialista em reajuste, e também faço aqui uma ressalva de que não é todo advogado especialista em direito da saúde, ela é muito importante, inclusive, para te guiar
para se você... Veja, tá caro aqui, mas é muito mais vantajoso e rentável você continuar aqui, mesmo que não haja abusividade, porque se você migrar para outro, vai ficar muito mais caro a curto tempo, a curto prazo. Então, assim, essa análise não é só uma análise de que se há abusividade ou não. Se houver, maravilha, né? Vai se entrar com a ação e vai se reverter isso. Mas se não houver, vai te indicar um melhor caminho pensando numa projeção para o futuro, de como vai ficar incidindo esses reajustes, em qual plano você vai estar, ou continuando no seu, ou migrando para outro. Então, assim, é muito importante, de fato, essa consulta com alguém que é especialista na área. A verdade é que o maior mito que existe assim, no setor de saúde suplementar é tipo, deixa o seu plano individual e vamos fazer um plano coletivo. Esse é o vai ser melhor, eu pra amo vocês. esse mito. É tipo, individual é muito mais caro, individual é coisa de rico. Vamos né? adaptar seu plano, que vai ser melhor. Não, gente, você. meu Deus, antes de fazer qualquer coisa, consulte alguém, converse com alguém especialista, porque... Eu atendi até uma cliente esses dias que ela disse exatamente isso. Eu sou casada com um corretor. E a única coisa que ele me diz todos os dias é não adapte nunca. Se a operadora ligar pra você, vamos adaptar, você vai dizer que não. Porque a pessoa fala, não, mas quando eu adaptar, eu vou ter uma cobertura maior, vai estar adaptada ao rol da ANS. Tipo, amado, vê, tu já tá na melhor condição que tem, que é o plano antigo. Então, mesmo o financeiro do reajuste, e eu sei que no judiciário a gente tem muito mais procedência quando a gente fala em afastar um reajuste de um plano individual familiar antigo do que os outros, é o melhor direito que a gente tem hoje, mas mesmo as coberturas, elas são infinitamente melhores do plano antigo. Aí vem a operadora e diz assim, não, amado, assine aqui só essa adaptaçãozinha, ou migre aqui para uma pessoa jurídica que você vai ter uma condição muito privilegiada, quando na verdade isso é o conto do vigário que a operadora gosta de contar. E é até importante a gente alertar isso para os usuários, né? Que a operadora muitas vezes nem liga para você, nem nada. Às vezes ela envia uma notificação por e-mail junto com o seu boleto para você assinar e fazer essa adaptação. Você às vezes não sabe nem o que está assinando. Então, assim, se chegar qualquer coisa de plano de saúde para você assinar, não assine. Ligue para qualquer pessoa que entenda para poder conversar com você. Porque pode ser aí uma... Assim, você pode perder um plano de saúde bom por conta de uma assinatura. E ela fala muito isso, né? A operadora manda e diz assim, se você ficar silente, vai ter anuído. Isso. Aí eu já perguntei pro cliente, você acha que se fosse uma coisa muito boa pra você, a operadora ia dizer, se você ficar silente, você vai ter anuído. A operadora nunca vai dizer que se você ficar calado, vai ser melhor pra você. Na aula de ontem, uma aluna contou uma história dessa de adaptação que eu fiquei abismada. Rapaz, eu já vi muita coisa, mas essa... É novidade. Essa é novidade. Um plano antigo também, contratado ali antes de 99, e aí a previsão de reajuste era a cada 20 anos. Aí teve o reajuste dependente e a operadora aplicou para todo mundo, para titular e dependente, né? Só a dependente completou aquela idade ali que ensejava o reajuste de faixa etária, mas a operadora disse, vou aproveitar aqui, né? Chegar pra todo mundo. Vamos cantar parabéns para todo mundo aqui, não vou cantar para um só. E aí, Traz a velhinha. traz a velha e vamos fazer um bolo coletivo. Todo mundo. Né? E aí aplicou o reajuste para todo mundo. Ela disse, na época eu nem era advogada ainda, era estudante de direito, era minha tia e tal. E o que eu fiz foi entrar em contato com a operadora por telefone mesmo, dizer, tá abusivo isso aqui, vocês não podem aplicar. E a mulher disse, você quer questionar reajustes que a gente aplicou desde o início do contrato? Ela disse que não sabia que tinha esse direito, mas fez um acordo por telefone para excluir aquela abusividade. Ponto. Aí ontem ela disse, e quando eu fui analisar, eles aproveitaram isso e adaptaram o contrato da minha tia. Olha que joia. No telefonema, numa ligação telefônica para resolver um problema de um reajuste abusivo, ridiculamente abusivo, né? Nesse parabéns coletivo. Vamos aproveitar que, já que a gente fez o parabéns coletivo, a gente adapta também, né? Vejam. Assim, são histórias que você não acredita que são realidade, né? E assim, eu acho que a gente concorda, nós quatro concordamos aqui, que o setor, ele vai terminar tendo que ter uma intervenção da ANS, especialmente no plano coletivo, né? A gente vive aí uma realidade que é incompatível, a realidade jurídica é incompatível com o que acontece com o mundo dos fatos. Aí eu pergunto para vocês duas. O que esperar do setor do coletivo para 2023?
Com relação ao reajuste. judiciário ou com relação aos reajustes? A aplicação dos reajustes. Então, a aplicação dos reajustes, eu acho que o que acontece? Existe um projeto de lei, né, que está para ser aí votado, e que dentro desse projeto de lei existe ali um dos projetos, porque na verdade são vários, né, mas um dos projetos é justamente para a ANS passar a regular os reajustes dos planos coletivos, como ela faz com o individual. Não acho que vai passar agora, não acho que vai ser para esse ano, mas eu acho que o futuro é a ANS regular os planos coletivos, porque como eu disse anteriormente, se ela não regular, vai chegar um momento que ninguém vai conseguir mais pagar os planos coletivos, né? Então, ou ela entra nesse jogo, ou realmente o próprio setor de plano de saúde vai sofrer, porque se não tem quem compre, eles também deixam de ganhar. Então, precisa aí ter essa regulação da ANS. Eu acho que o futuro é esse. Eu acho que a gente tem duas possibilidades aí, né? Uma é passar essa lei, né? E agora, no futuro imediato, né? No futuro médio próximo. E outra é essa lei só passar depois que tiver uma judicialização ainda maior, né? Que eu acho que é uma hipótese até mais viável, porque eu acho que a gente sabe o que acontece, como é difícil aprovar leis contra grandes empresas no Brasil, né? E essa é uma realidade do setor. A regulação pela ANS não é algo que agrade o setor, tanto que deixaram de comercializar planos individuais. Então, eu acho que, assim como aconteceu com o rol da ANS, que precisou de uma judicialização extrema, né? E chegou em uma decisão desfavorável do STJ, em recurso repetitivo, e depois teve uma mobilização social muito grande para vir uma lei favorável aos consumidores. Eu acho que isso também é mais ou menos esse passo a passo que vai acontecer nos reajustes. Então, eu acredito que, infelizmente, os usuários vão continuar sofrendo esses reajustes abusivos por um bom tempo. E que a gente só vai conseguir reverter essa realidade, chegar a uma regulação real pela ANS, depois que essa judicialização chegar a ponto de incomodar grandes instituições, grandes autoridades, sabe? E mostrar que há uma mobilização social, que ninguém aguenta mais isso. E a gente já falou várias vezes, né, Marília, sobre isso. O que a gente sente, assim, que está advogando já há mais tempo, é o seguinte, que o judiciário ele vai se adaptando. No começo a gente ajuizava essas ações coletivas, o judiciário dizia de jeito nenhum. Cada empresa que negocia com a operadora e o reajuste que sair, tá tudo bem. E agora a gente já vê, agora em 2023, a gente já vê o judiciário olhando pela perspectiva do segurado, dizendo assim, calma, mas alguém negociou por ele, realmente foi um percentual que foi negociado. Então, hoje o judiciário, como a Marília falou agorinha, acaba que ele está atento também, que não é assim, não é a operadora que negocie com a empresa e tanto faz o que vai acontecer. A saúde suplementar, ela é um setor que precisa do acompanhamento e o judiciário é o único ente responsável hoje por intervir a favor do segurado, que muitas vezes não existe, de fato, uma regulação do setor de forma atenta aos interesses do usuário, né? E assim, essa negociação, ela vai ser anual? Até quando esse plano vai ser legal comigo, né? Edi comentou aqui, assim, teria a opção, vou ligar, vou negociar, ele vai abaixar, ele tirou esse percentual de faixa etária das outras vidas, mas todo ano ele vai fazer isso? A gente vai esperar e ter essa expectativa dessa caridade, né? Porque seria. A gente está refém dessa caridade do plano de saúde. Então, assim, até um cliente também me procurou, ele disse, não, eu conversei com o plano, eles vão diminuir o percentual. Eu disse, muito massa. Mas, assim, todo ano ele vai fazer isso, até tu falecer ou as outras pessoas que estão nesse plano falecerem. Vai fazer quando? Todo ano ele vai dizer, ai, que legal, senhor, foi um erro mandar, né, esse percentual, vamos abaixar sim. Gente, a realidade não é essa. Para a gente ter, de fato, uma segurança jurídica, inclusive desse percentual, não é por esse caminho. Não é você, pessoa, negociando com o plano. Porque todo ano a pessoa, teoricamente, ia ter que estar fazendo isso. Porque todo ano o reajuste vai bater na porta. Isso, e aí a gente está falando... Quando a gente fala pessoa... A pessoa falar com o plano, né? A gente está falando de plano individual, porque o plano coletivo, o segurado não tem nem acesso. Nesse caso, ele tinha um plano falso coletivo, né? Era um empresarial, não era nem individual, de fato. Que era só a mas, assim, família ele dele. Conseguia, assim, negociar. Mas, assim, eu falo pessoa, até mesmo a própria empresa. Isso. Até quando essa empresa, ela vai conseguir também negociar com esse plano para que essa redução desse percentual aconteça todo ano? Porque todo ano vai chegar uma conta de um percentual. E aí, todo
ano eles vão aceitar baixar. E às vezes né? a que Vai. custo eles baixam, né? Exatamente, o que também. aconteceu com a aluna de Ari. A que custo? Eles baixaram. Em compensação, adaptaram o contrato. Então, a que custo também eles vão baixar, né? E assim, a gente sabe hoje que a ANS já tem competência, já tem capacidade, na verdade, para fazer essa regulação. Né? Até no seminário que Marília indicou de um instituto, tinha uma especialista, a diretora da ANS, explicando a forma de cálculo do reajuste individual. E aí ela disse, até 2018, se não me engano, a gente não tinha na ANS os dados, a gente não tinha como conseguir fazer essa coleta de dados do aumento de custo dos planos individuais. Então, a gente baseava os percentuais, o cálculo dos percentuais dos planos individuais, nas informações que eram dadas pelos planos coletivos. As operadoras pegavam aqueles dados de aumento de custo dos planos coletivos, informavam para a ANS e a ANS, com base nesses dados, fazia aquele cálculo do percentual. Hoje a ANS já consegue, já tem essa base de dados dos planos individuais. Só que assim, já existe a comunicação, né? Tanto que a ANS baseava esses reajustes, o que é mais um elemento de prova de que não faz sentido nenhum ter percentuais tão diferentes. Se a ANS, por anos, calculou reajustes dos planos individuais com base em dados dos planos coletivos, né? Assim, qual o fundamento dessa diferença? Mas a ANS não só hoje tem a base de dados para calcular os reajustes dos planos individuais, como recebe trimestralmente os dados dos reajustes e do aumento de custo dos planos coletivos. Então, o que é que falta para essa regulamentação? Falta interesse, né? E enquanto faltar esse interesse dessa regulamentação, as operadoras vão continuar apertando os consumidores. Alguém paga a conta. E não, né? Pagar vai ter que pagar. Alguém paga a conta. E é sempre quem está do lado mais desfavorecido. E vamos aí encaminhando para o fim, né, Marcela? Lila, o que é que espera? O que esperar, na realidade, do judiciário esse próximo? Eu concordo com você. Eu acho que vai haver essa intervenção da ANS, mas não acho que é um projeto para esse ano ou para o próximo. A longo prazo, o que esperar do judiciário? Veja, aí? esse fim é sempre a pergunta difícil dela, tá? Então, por isso que você tá jogando aí a gente uma boa pergunta. A gente conversa muito sobre isso, eu e ela. E o que eu digo é que eu acho que o judiciário já está mudando. Ele já está. Se você pegar as decisões do ano passado, de 2022 mesmo, e passar para as decisões de 2023, eles já estão mudando. Eles já estão entendendo que ou eles intervêm ou vai ficar difícil o mercado de plano de saúde. Então, já estão querendo que o plano de saúde traga ali provas concretas de que aquele reajuste exorbitante precisou acontecer, e quando ele não traz, o judiciário já entende que aquele reajuste não pode ser aplicado, certo? Então, eu acho que esse é o futuro, até vir uma regulamentação, o futuro do judiciário é decidir a favor do consumidor, pelo menos é assim que está se desenhando nesse momento, e eu espero que continue desse jeito. Eu concordo com vocês, eu acho que o judiciário está se preparando cada vez mais para demandas de reajuste, né? Eram demandas que eram mais escassas, mais complexas, as decisões eram mais difíceis, mas hoje é um assunto que está em evidência, né? É um assunto que afeta todo mundo, inclusive os servidores do judiciário, inclusive os próprios juízes, né? Já teve uma vez que eu fui despachar com o desembargador uma ação do plano de saúde e ele disse, meu plano de saúde está caro demais, eu não estou aguentando pagar. Então, veja, o desembargador estava incomodado com a postura do plano de saúde. Obviamente, não é isso que ia fazer ele decidir. Mas Sim. Isso sensibiliza, né? Sim. Quando você é afetado por aquele problema, isso te faz enxergar ele com outros olhos, né? Então, eu acho que o judiciário está passando por essa necessária mudança de visão, necessária mudança de análise dos reajustes. Porque, obviamente, que é mais fácil você simplesmente dizer, não, o que a ANS diz aqui é que o reajuste vai ser negociado entre o usuário e a operadora, a pessoa jurídica, e tudo certo. Mas, quando essas ações vêm com um volume maior e é necessário que as pessoas procurem, judicializem, né? Claro que nos casos em que é devido,
Mas quando as ações viram assim, uma multiplicidade, ganham volume, o judiciário precisa ter mais atenção. E eu acho que a gente está nessa fase de ganhar atenção, né? E de exigir da operadora exatamente isso que a Marília falou, essa comprovação de que aquele reajuste realmente está adequado. Tem uma base atuarial e pode ser aplicado, ou não pode, e vai substituir pelo índice adequado. Isso. Eu sempre digo, reajuste é um tema super importante e de queixas recorrentes entre os beneficiários. Por isso é tão importante, de fato, consultar um advogado especialista na área para te indicar aí, de fato, o melhor caminho. Se há abusividade ou não, qual é o melhor caminho, qual é o melhor modalidade de plano para que você aí consiga honrar com a sua parcela. Gente, eu queria agradecer demais vocês. Vamos encerrar por hoje. Vou deixar vocês dizerem o arroba aqui de vocês ali para aquela câmera. Meu arroba é Divane Bastos, é DI, tá, gente? É DIVANE. Eu sempre falo isso. É Divane Bastos e foi um prazer, meninas, estar aqui falando sobre esse assunto que eu tanto adoro. O meu arroba é mariliacarvalheira.adv e foi ótimo, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu também adoro esse assunto, tá sempre em pauta, né? A gente tá certo. Assim, a gente, né, advogada? A gente que atua, gosta de debater fato, sobre. É uma mudança muito importante da vida da pessoa, né? Eu sempre falo que, óbvio, ter um acesso a um tratamento é maravilhoso. Mas para você ter esse plano, você precisa conseguir pagar para ter esse acesso a esse tratamento. Então, assim, é uma pauta muito importante de reajuste. Então, é isso, né? Fica aqui mais um episódio. Voltem sempre, porque essa pauta também é recorrente aqui no podcast. E a próxima vez Marília vai beber mais. Ativem o sininho, se inscrevam no canal, sigam nossas redes. Sigam. E eu acho que é isso, gente. Eu não sou muito youtuber. Arroba Marcela Anes, Marcela com 2 L's, Anes com 2 N's. Arroba elisnavaz.adv. E arroba pode de direito ao ponto. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.